no final, quando chegamos no final do tempo comum, a igreja nos propõe algumas leituras, e leituras apocalípticas. E quando usamos a palavra apocalipse, a nossa mentalidade cultural, ela imediatamente já imagina destruições, imagina caos, situações complexas disso e daquilo e tal, e dá um certo medo, não? Mas para um cristão, Apocalipse deveria gerar uma alegria. E por quê? Porque o Apocalipse é a revelação definitiva, ou seja, é o fim dos tempos, é quando nós vamos encontrar com o Senhor. Então o cristão fica feliz por isso, porque chegou a hora de encontrar com Cristo, chegou a hora de viver para sempre as promessas que o Senhor nos fez. Só tem medo do Apocalipse quem não está preparado. Portanto, é tempo de se preparar para que não sejamos surpreendidos com a vinda do Senhor, mas quando vier, estarmos prontos, felizes, contentes, alegres para viver o destino a que somos chamados, que é a vida com Deus. Obviamente que, por causa disto, de alguma maneira, a nossa espiritualidade sofre alguns ataques, e aí ela pode ser diminuída. O primeiro ataque, que é um pouco gnóstico, é aquele de pensar que a paz eterna acontecerá por aqui. E por isso vamos viver num mundo todo tranquilo, todo cheio de coisas e daqui e dali. E aí, de alguma forma, queremos solucionar as coisas. E é neste momento que a esperança humana, ela vai procurar algo ou alguém que solucione os problemas. E não muito raro, cairemos nesses messianismos que por aí e ao longo de toda a história sempre existiram, que virá alguém e resolverá todos os problemas, ou que alcançaremos uma tecnologia tal e que tudo será resolvido. Nós sabemos que por causa da ferida do pecado, as situações que vivemos neste mundo, elas continuarão difíceis, ficaremos neste vale de lágrimas. O que se espera do cristão é uma posição diferente. E qual é a posição? De saber que Cristo é o Senhor da minha vida. Portanto, a ideia é, vivemos aqui, no hoje, no agora, aquilo que ainda não vivemos, mas que viveremos no futuro, que é a vida eterna. O cristão procura, no combate contra o pecado, viver bem aqui. E mesmo diante de catástrofes e situações, o cristão reafirma, Jesus é o Senhor da minha vida. Ele é o Kyrios, é aquele que está no centro. Porque se não temos esta clareza, facilmente nós vamos colocar a nossa esperança em uma tecnologia, em uma pessoa, no dinheiro, na política, no nosso trabalho, nisso ou naquilo, e daqui, e de lá, e de cá. E aí o pior pode acontecer, vamos começar a criar ídolos e deixamos Cristo de lado. Cristo entra como um plano secundário. E não é isto. Para nós cristãos, Cristo é centro. E por isso, o seu trabalho, que tem que ser bem vivido, bem feito, sempre à luz de Cristo. Na sua família, sempre à luz de Cristo. Nas suas relações, sempre à luz de Cristo. Cristo é o centro. E isto evitará com que caiamos, aí é uma frase da língua portuguesa, né? No conto do vigário. Um padre falar isso pode ser estranho. É quando a gente cai no conto do vigário, que aí começa a vir um monte de gente, que é o que Jesus vai nos dizer aqui, falarão em meu nome. E aí tem, na espiritualidade atual, inclusive no Brasil, tem um monte de charlatão, que se diz católico e que fala em nome de Cristo, como se eles fossem os senhores da sabedoria e nós somos os réis mortais que não sabemos nada. Não caiam nisso, nós somos cristãos. Cristo é o centro. Nós vivemos dentro de uma comunidade chamada igreja. Temos um papa, temos o magistério, temos a vida dos santos que nos norteiam, temos o relacionamento com Cristo, que é o ponto central da nossa vida.
Portanto, a primeira coisa que Jesus Cristo vai dizer, porque é isso que eu quero demonstrar aqui agora. Diante das situações que acontecem, nós ficamos um pouco atordoados e aí nós vamos procurar alguma solução em algum lugar. Não, a solução é Cristo, basta. E não procurar pessoas, gurus, gente que se acha super. Não, é Cristo, o centro é Cristo. Jesus Cristo deixa muito, muito claro isso aqui. Ele vai dizer, não sigais essa gente, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Portanto, recolocamos a nossa vida nos trilhos. Jesus é o centro. Não sigamos pessoas, tecnologia, ídolos, dinheiro, isso ou aquilo. Cristo é o centro. Ok? Mas aí Jesus Cristo vai dar um passo mais interessante nisso, não? Então Jesus Cristo vai dizer, olha, você vai ver uma nação se levantar contra a outra, você vai ver guerra acontecer, sinais no céu, vai ver uma série de coisas, ele vai elencando aqui, você vai ser perseguido, você vai ser isso e aquilo e não sei o quê. Jesus Cristo vai dizer, é nesse momento que você deverá demonstrar a sua fé. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé, em quem nós acreditamos. Nós aqui no Brasil, de alguma forma, vivemos muito tranquilamente o cristianismo. Não é que nos matam aqui porque somos cristãos. Existem lugares no mundo em que as pessoas são muito perseguidas e ser cristão exige um testemunho muito forte. Aqui, linha de máxima, você nega Cristo porque está com medo do que o outro vai pensar de você. Linha de máxima aqui é isso. Mas nós cristãos somos chamados a dar testemunho. Não fingir que somos cristãos. Conto sobre isto, o testemunho de uma nossa paroquiana. Eu não vou dizer o nome dela, ela até me autorizou a dizer o nome dela, mas um dia eu falo. Não vou dizer por uma outra questão. Ela foi chamada numa super multinacional que ela trabalha, isso aconteceu há um mês. Ela cuidava da parte de crianças especiais da empresa, inclusão das crianças autistas, com TDAH e tal, cuidando das mães que têm essas situações em casa, até que a diretora dela chamou e disse assim, olha, nós queremos promover você, queremos que você cuide da galera inclusão LGBTQI, o alfabeto inteiro, né? Aí ela olhou e falou assim, não. A chefe dela quase caiu de costa. Ou seja, ela vai ser promovida, vai ganhar dinheiro, vai estar, por assim dizer, bem. Ela falou, não vou fazer isso. Posso entender que uma pessoa viva desse jeito, mas a minha fé católica não me permite promover esse tipo de coisa. Por isso, mas você vai ganhar mais. Não me interessa. O centro é Cristo. Veja, ela pode ter perdido o dinheiro e uma promoção, mas não perdeu Jesus. Aí eu vou contar o final da história que eu fiquei sabendo hoje, porque quando eu citei ela na missa, depois ela veio me contar. Ela foi promovida para um cargo melhor ainda. E a empresa acabou com o departamento dedicado ao LGBTQIA+. Olha a profundidade da coisa. Ou seja, é o testemunho de uma cristã que poderia ter perdido o emprego e uma situação delicada que ela tem em casa, difícil, mas ela preferiu Cristo. É isso que se espera de nós. Diante das situações difíceis, que o mundo é alarmante, nós cristãos mostramos Jesus. E aqui é onde eu quero entrar em profundidade. O que é isto, se não dizer, nós somos cristãos apocalípticos. O que é de ser apocalíptico? É mostrar Cristo para as pessoas através da nossa vida. O coração de muitas pessoas procuram Jesus. O coração de muitas pessoas querem Cristo. Eles não sabem talvez traduzir o nome disso. Somos nós cristãos, com a nossa vida e o nosso testemunho, que demonstramos Cristo para as pessoas. É a ocasião para testemunhar a nossa fé. E é nesse momento que muitos se convertem.
É nesse momento que muitos vão ver Jesus. Não fique esperando que as pessoas vão vir aqui na igreja. Acontece, mas é raro. Em geral, a pessoa vai olhar a sua vida, vai olhar as suas palavras, vai olhar os seus gestos, vai olhar o seu modo de agir, vai olhar o modo como você transmite Cristo. E aquilo que Jesus vai dizer no outro evangelho, que as vossas boas obras diante dos homens façam que os homens deem glória a Deus. E essa é a beleza do ser cristão. Você pode perder tudo, inclusive o dinheiro. Isso não é problema não, dinheiro, essas coisas acabam. O que não pode acabar é a nossa vida eterna com o Senhor, que começa no hoje da nossa vida. O que não pode acabar e que não podemos dormir com consciência pesada é de ter deixado de dar o testemunho para alguém, de ter deixado de ser apocalípticos, ou seja, testemunhar com a nossa vida a Cristo. E o último passo é quando Jesus vai nos dizer no final, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Gostaria de indicar para vocês um livro delicioso do cardeal Vantuan, chamado Testemunhas da Esperança. Livraço, pode ler que cardeal Vantuan foi preso na diocese dele, no comunismo, e ele indo para a prisão, imagine você, ele então reza pelo povo que naquele momento ia estar sem o pastor presente. O cara estava indo para a prisão, ele estava preocupado com o povo dele. Já é uma grandeza. Ao chegar na prisão, cardeal Vantuan poderia se lamentar, chorar, ficou lá na solitária. O que ele fazia? Ele começava a evangelizar os guardas. E os guardas se convertiam, viu? Imagina lá ele evangelizando, até que colocaram ele numa solitária, sem grades, que aí os guardas não conseguiam ver ele. Ele deitava no chão e começava a falar por baixo da finestra da porta de Jesus. Até que o Partido Comunista teve que trocar de guarda de hora em hora, porque ele convertia os guardas, imagina você, não? Ou seja, permaneceu firme, testemunhou a fé. Esse livro, se você ler, você vai ver o quanto a gente ainda precisa crescer no cristianismo. E quando iam visitar ele, eles levavam pão em formato de comprimido, né? E umas ampolinhas levavam o vinho. E ele celebrava a missa com um pedacinho de pão e com o vinho na palma da mão, todos os dias. Para entrar na prisão, eles falavam que era o remédio que ele precisava. E de fato porque a Eucaristia é um fármaco, vai dizer os padres da igreja, é o nosso remédio. Ele celebrava a missa ali, permaneceu firme. Foi alguém que deu testemunho, um cristão apocalíptico. Na situação mais tenebrosa, ele não perdeu a fé. E nós, por qualquer palavrinha que o outro fala, você é um carola, mas você, que cristão que é você, a gente já fica todo cheio de... Não. Ou seja, nós permanecemos firmes, damos testemunho da nossa fé. E que bonito poder falar do cardeal Vantuan, mas que bonito falar da nossa irmã, nossa paroquiana, que vai lá e que toma uma posição diante de uma multinacional e faz com que a multinacional tire o outro departamento. É fantástico. Ou seja, é a providência de Deus que age na nossa vida. Mas mesmo se ela tivesse aceitado, ela teria perdido a consciência, imagina isso. Ela ia ficar todo dia remoendo, mas eu sou cristã, estou fazendo algo que é contra Cristo. Ela não teve medo disso. Eu sou cristã e vou com Cristo até o fim. Ainda que custe o emprego, Cristo vai me ajudar de alguma forma. É nisso que nós acreditamos. As promessas de Deus não falham para nós, tá? Não falha para mim e para você. E essa é a beleza de ser cristão. Essa é a beleza de dar testemunho da verdade. Esta é a beleza de ser um cristão apocalíptico. Por isso, neste final de tempo comum, que possamos meditar como temos vivido o nosso cristianismo. Possamos meditar como tem sido a nossa relação com Jesus. E queiramos dar testemunho dele para todos aqueles que nós encontrarmos, repetindo as palavras que Nossa Senhora disse ao anjo: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que assim seja. Amém.